como fazer uma arte de post de frase motivacional. Exatamente como essa que você está vendo, feito totalmente no Canva gratuito. Então assista esse vídeo até o final que eu te mostro passo a passo, ainda tem umas dicas bem legais. Fala, designer e amante do design, tudo bem com você? Na aula de hoje eu vou te ensinar uma arte simples, prática e fácil de se fazer, as conhecidas artes de frases motivacionais. E sabe de uma das coisas que motiva bastante? Exatamente, o seu like e a sua inscrição aqui no canal, caso você não for inscrito ainda. Desta forma, você ajuda o canal a ganhar relevância e também me motiva pra caramba a trazer novos vídeos pra você. Gratidão imensa por você fazer parte desse projeto. Esta arte é a minha versão do desafio Design de Conversão, onde alguns alunos participaram para criar uma arte com frase motivacional, exatamente essa frase com o autor Tony Robbins. Vários alunos participaram do desafio e enviaram as suas versões. Agora chegou a minha vez de fazer a minha versão para essa arte. E se você quiser conhecer e até participar do desafio, eu convido você a descer aí embaixo na descrição do vídeo e clicar no link para acessar a página e conhecer um pouco mais. Então a solicitação do briefing foi simples, apenas a inserção da frase motivacional mais o nome do autor Tony Robbins. E as outras duas obrigatoriedades presentes no briefing era a utilização de mais ou menos a identidade da sua marca ou do designer, mais a foto do Tony Robbins. E foi exatamente o que eu fiz aqui e vou te mostrar agora, passo a passo. Então aqui na página principal do Canva, vou entrar com a largura e altura de 1080 por 1080 pixels, formatinho padrão para publicações de redes sociais. Escolha aqui 1080 por 1080, vai abrir um novo documento. Regra básica para todos os designers, seja iniciantes ou profissionais. Nunca comece do zero, sempre busque inspiração e referência. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, basta você clicar no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição, pois nessa aula eu falo mais sobre isso. Aqui nesse caso, a minha fonte de inspiração foram os alunos e os trabalhos dos alunos. Eu já havia feito uma pré-seleção das fotos que eu iria utilizar do Tony Robbins, escolhi uma para trabalhar na minha arte. E para fazer o recorte de forma simples, prática e rápida, eu utilizei o Sticker Mule, uma ferramenta gratuita online. E se você também quiser conhecer um pouquinho mais sobre ela, eu tenho uma aula aqui no canal, basta você clicar no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. Aqui vou fazer a arte de forma direta e só explicando os detalhes que eu estou fazendo da criação. No final, eu explico as razões de fazer a arte dessa forma. Então, para criar o fundo, a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui em Elementos e pesquisar pelo termo Texture ou textura em inglês. E a imagem que eu utilizei, a textura que eu utilizei, foi exatamente esta aqui que parece uma lousa. Cliquei, adicionei na minha área de trabalho, ampliei até ocupar a minha área de trabalho toda. Como o meu logotipo utiliza o verde claro e o azul escuro, eu resolvi trabalhar na tonalidade de azul o fundo da minha arte. Aqui eu poderia trabalhar com o duotone, mas aqui eu fui direto na edição de imagem. Então cliquei aqui em cima em editar imagem. Aqui no campo de ajustar eu clico em cima de ver tudo. E aqui em calidez foi onde eu deixei o tom mais azulado, o tom de fundo mais azulado. Para a esquerda você deixa a sua imagem mais azulada, mais fria, e para a direita você deixa a sua imagem mais quente, mais avermelhada. Então vou deixar tudo para o lado esquerdo. Também aqui em cima eu baixei o brilho para deixar um pouco mais escura a minha imagem e também diminuir um pouco o contraste para perder um pouco da nitidez da minha imagem. Baixar um pouco mais o brilho. Beleza. Em seguida eu fiz o upload da imagem do Tony Robbins. Clico aqui para adicionar na minha área de trabalho. Como ele tem a parte de cima da cabeça aqui recortada e a parte do busto também, eu ampliei para que ocupasse toda a minha área de trabalho. Aqui eu preferi deixar o Tony Robbins mais à direita. Para conversar um pouquinho, para não ficar tão deslocado assim do fundo, eu adicionei uma sombra. Então vim aqui em cima em editar imagem. Eu já tenho ativado aqui a opção de sombras. Caso não esteja ativado para você, você vai descer até aqui embaixo, nessa área aqui, e você ativa sombras. Nota, em celulares essa opção não aparece, beleza? Então eu clico aqui para ativar a sombra, escolho a opção projetada, clico novamente para editar as configurações dessa sombra. Aqui eu vou colocar a sombra alinhada à esquerda do Tony Robbins. Então venho aqui e escolho a opção à esquerda. Vou aumentar ao máximo o desfoque, vou aumentar um pouco mais a distância, diminuir a transparência dessa sombra, deixar um pouco mais escuro. Depois de fazer o ajuste na sombra, você clica em aplicar. Aguarde um instante para que o efeito seja aplicado. Então agora note que eu preciso fazer uma ambientação, ou seja, trazer o Tony Robbins para a tonalidade da minha arte. Aqui ele está com um tom de pele real, então ele está com um tom de pele mais amarelado. Então com ele selecionado, eu clico aqui na opção de editar imagem, venho aqui em ver tudo e também vou ajustar aqui a calidez para deixar a imagem mais fria, que eu posso levar tudo para a esquerda. Pronto, a imagem já ficou mais suave e mais fria. Para mim está ok. Uma outra coisa que eu gosto de fazer geralmente para provocar uma questão que remeta à identidade de uma marca é trabalhar com elementos da marca para compor o fundo.
ou de repente trabalhando como textura ou o próprio logotipo ou ícone de forma mais transparente ao fundo da imagem. Então aqui eu tenho o ícone do meu logotipo, vou adicionar a minha cena, vou ampliar um pouco mais aqui, desse tamanho aqui para mim tá bom, e vou colocar aqui do lado esquerdo. Neste campo aqui tá bom, acho que dá para ampliar um pouco mais. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou enviar para trás do Tony Robbins. Então botão direito do mouse em cima do objeto, mover para trás. Pronto, ele já ficou atrás do Tony Robbins. Então esse efeito da sombra do Tony Robbins fica bacana em cima dessa imagem. Parece que a imagem está pintada na parede ao fundo. E aqui eu vou deixar esse logotipo mais suave, ou seja, vou dar uma transparência para que o fundo não chame tanta atenção. Então com o meu ícone selecionado, eu venho aqui no canto superior esquerdo, clico em cima de transparência e vou diminuir a transparência até chegar na transparência que me agrada. Até aqui em 16 está bacana. Não aparece tanto, mas também não some. Beleza, para mim está legal. Tony Robbins eu acho que eu posso levar um pouquinho mais para a direita. Que tá bacana. Agora eu vou usar um outro artifício para literalmente criar um impacto visual bacana para esse fundo. Eu vou adicionar um gradiente em cima dessa imagem. Então venho aqui em elementos, clico novamente em cima de elementos para limpar a busca e vou pesquisar pelo termo gradiente ou gradiente em inglês. E eu vou escolher esse gradiente aqui, que de um lado ele tem a cor, do outro lado ele é transparente. Clico nele, aparece aqui na minha área de trabalho. Note que aqui em cima aparece duas cores, do roxo para o branco. Aqui onde está o roxo, eu vou colocar um azul mais escuro. Mudo aqui na barra de cores e vou deixar um azul bem mais escuro. Esse tom aqui tá bacana. E onde está o branco aqui, eu vou colocar um outro tom de azul, também escuro, mas não tão escuro assim. Aqui para mim está ok. O que eu vou fazer agora? Vou diminuir o zoom da minha área de trabalho para ficar mais fácil para mexer. E vou ampliar esse objeto gradiente até aqui assim. Tá bacana, acho que dá para aumentar um pouco mais. Vou girar 45 graus e eu posso trazer um pouquinho mais para cá até enquadrar bacana na minha área de trabalho. Beleza, agora quando eu amplio a minha área de trabalho aqui, note que agora toda a minha arte fica num tom mais suave, mais bacana. Vou mostrar para você o antes e o depois. Então aqui está com gradiente em cima. Se eu deleto, note só como fica um pouquinho mais pesado. Então quando eu adiciono o gradiente, fica mais suave. Então antes, depois, antes, depois. Bacana, né? Então, para mim, neste ponto, o fundo já está ok. E para eu não movimentar nenhum desses elementos aqui, eu vou selecionar todos eles, arrastando e fazendo um laço por fora. Vou vir aqui no canto superior direito e clicar no item de bloquear. Pronto, está bloqueado. Eu posso agora inserir os elementos em cima da minha arte. Um dos mantras aqui do canal. Faça sua arte sempre com margens. Isso é importante e deixa o visual da sua arte mais agradável. Como é que você trabalha aqui com isso no Canva? Você pode explorar o campo aqui do arquivo no canto superior esquerdo, aparecem essas configurações. Aqui você pode explorar. No caso, como eu vou trabalhar com apenas um texto curto, sem muitos elementos, eu vou utilizar apenas mostrar margem, que vai mostrar a margem padrão do Canva. Para mim, essa margem está de bom tamanho, está legal para o que eu vou fazer. E se tratando de frase motivacional, geralmente você vai trabalhar com uma citação, é interessante que você trabalhe com aspas para mostrar que de fato é uma frase ou uma citação. Então aqui no Canva, no campo de pesquisar, eu vou pesquisar pelo termo aspas. Dou um Enter, o Canva vai trazer vários resultados e eu vou escolher aquele que me agrada. O que eu gostei aqui foi essa aspa amarela aqui que é gratuita. Clico aqui e vou adicionar aqui na minha área de trabalho. Eu não vou trabalhar com ele amarelo. Como eu já havia adicionado o ícone do meu logotipo, já foi adicionado a cor verde que eu quero utilizar. Então, eu vou adicionar a cor verde do meu ícone, vou diminuir essa aspa, vou deixar desse tamanho mais ou menos aqui, tá legal. E agora eu vou adicionar o texto da frase motivacional. Aqui no Canva eu vou usar a tecla de atalho T no teclado e vou inserir o texto da frase motivacional. Nesse caso aqui, a frase do Tony Robbins é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Aqui eu vou utilizar uma outra fonte. Aqui está, por padrão, a Open Sans, mas eu vou selecionar todo esse texto aqui e vou utilizar a fonte que eu gosto muito, que faz parte da minha comunicação, que é a Barlow condensada. Então, adicionei minha fonte, eu vou alinhar à esquerda, pois o meu texto vai ficar alinhado à esquerda. Vou posicionar logo aqui abaixo da aspas. Vou diminuir essa caixa de texto para que não fique em cima do rosto do Tony Robbins. Aqui tá bacana, vou diminuir o tamanho dessa fonte, eu não quero 58, eu vou deixar ela com 54. Aqui é uma coisa pessoal, tá? Mas eu vou diminuir o espaçamento entre linhas e também o espaçamento entre letras. Então eu venho aqui nesse item de espaçamento, vou diminuir o espaçamento entre letras, que eu vou deixar com menos 25 e também vou diminuir o espaçamento entre linhas. Aqui com 1,13 para mim está ok. Beleza. Geralmente em frases motivacionais eu sugiro, pois é algo também eu gosto, mas que vale muito a pena, é você enfatizar as
palavras importantes da frase. Então você lê a frase e aquela palavra que você sentir que é mais importante na frase, você coloca uma outra cor, você coloca uma caixa de fundo, você coloca em negrito, qualquer outra coisa para chamar atenção para aquela palavra. Então aqui para essa frase, eu acho que momentos de decisão são palavras que me chamam a atenção, então vou colocar ele também, elas em tom de verde, e a palavra traçado também eu vou colocar em tom de verde. Beleza, então a frase para mim está ok. Agora eu vou colocar o nome do autor aqui embaixo. Tecla de atalho T, coloquei aqui Tony Robbins, vou diminuir, não preciso chamar tanta atenção para o nome do autor. Então beleza, vou colocar o nome do autor aqui. Só que aqui eu vou fazer um pouco diferente do que o texto que eu fiz em cima. Não vou deixar o texto totalmente branco. Antes eu vou vir aqui em elementos. E aqui em formas eu vou pegar a forma de quadrado. E vou deixar aqui embaixo do nome Tony Robbins. E vou fazer uma caixa logo abaixo do nome Tony Robbins. Vou pintar ela de branco. Vou diminuir um pouco mais na largura e também na altura. E vou pintar essa caixa aqui de branco. E o nome Tony Robbins eu vou deixar num azul escuro. Vou centralizar ambos, posicionar o Tony Robbins bem no centro da caixa. Posso selecionar os dois, subir um pouco mais e beleza. E como se trata de uma arte para gerar engajamento, ou seja, para que as pessoas possam curtir, compartilhar, comentar ou salvar esse post, interessante aqui, neste caso especificamente, você colocar ou sua foto, o nome do seu perfil, alguma coisa relacionada à sua marca ou o seu perfil, tá bom? Então aqui nesse caso eu vou vincular ao meu nome e ao perfil do Instagram. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir novamente aqui em elementos, clico aqui em elementos e aqui eu vou rotacionar e vou descer até aqui embaixo em quadros. Clico em ver tudo. E eu vou adicionar o seguinte elemento à minha área de trabalho. Tem um círculo com um contorno bem fraquinho, bem pequenininho em volta. Neste caso, é esse círculo aqui. Adiciono ele aqui na minha área de trabalho. Vou diminuir bem esse círculo, não precisa chamar tanta atenção, pois eu vou adicionar minha foto aqui dentro. Venho aqui em Uploads e agora eu vou adicionar a minha foto. Vou descer aqui embaixo onde está a minha foto. No caso, vou utilizar a mesma foto que está no meu perfil do Instagram. No caso, essa aqui. Eu já posso simplesmente clicar, segurar e arrastar para dentro do círculo. Automaticamente, a imagem é fixada dentro do quadro. Para fazer ajustes nessa imagem que está dentro do quadro, basta você dar 2 cliques rápidos em cima do quadro. E você entra na tela de edição, então você consegue ajustar a imagem aqui dentro. Feito isso, basta você dar um clique fora para finalizar a alteração. Aqui eu vou alterar o contorno, vou colocar o contorno em branco. Beleza. Vou apertar a tecla de atalho T também e vou adicionar o meu nome. Neste caso aqui, eu vou utilizar uma outra fonte, uma outra variedade da Barlow. No caso, eu vou usar a Barlow Condensed Bold. E vou trabalhar todo esse meu texto aqui em maiúsculo. Então, venho aqui nos 3 pontinhos. Clico aqui no sinalzinho do A minúsculo e maiúsculo para deixar todo maiúsculo. O espaçamento entre linhas que eu tinha colocado em menos 25, eu vou zerar nesse caso aqui, pois o tamanho vai ficar pequeno. Então, vou deixar zerado. Vou diminuir esse texto para ficar numa proporção legal. Vou posicionar mais ou menos aqui em alinhado com o topo da minha imagem. Beleza. Agora eu vou adicionar o nome do meu perfil, para que caso alguém queira pesquisar ou encontrar o meu perfil, fica mais fácil. Tecla de atalho T no teclado. Adicionei o nome do meu perfil, nesse caso aqui, @Rodrigo_H_Silva. Já convido você a me seguir lá no Instagram. Estou sempre compartilhando conteúdos lá também. Não com tanta frequência que deveria, mas eu sempre estou postando coisas legais lá. Vou trazer aqui para baixo do meu nome e vou diminuir até ficar na largura do nome de cima. E agora eu vou subir esse texto até ficar bem próximo do meu nome. Aqui tá bacana. Beleza, posso selecionar tudo isso aqui e descer um pouco mais. Legal. Todo esse conjunto aqui eu posso agrupar. Seleciono todo ele, botão direito do mouse, agrupar. Vou diminuir um pouco mais, pois não precisa chamar tanta atenção para o meu perfil. Afinal, eu já vou publicar a partir do meu perfil. No final, eu vou explicar a razão de você utilizar isso na arte, tá bom? Vou deixar ele mais ou menos aqui. Por quê? Logo aqui abaixo do meu perfil, eu vou adicionar 2 hashtags referentes às hashtags que eu utilizo. De uma certa maneira, você incentiva o usuário que talvez for compartilhar ou mencionar você, utilizar essas hashtags. Então, tecla de atalho T no teclado. Então, tá aqui meu texto de hashtag. Vou diminuir o espaçamento entre letras também, porque tá muito pequeno. Nesse caso aqui, vou zerar também. Vou alinhar à esquerda da minha foto e também vou diminuir esse conjunto para ficar próximo do tamanho do meu nome em cima. Para mim aqui tá ok. Vou descer um pouquinho mais o conjunto do meu nome. Até aqui tá legal. O que eu vou falar agora também não serve como via de regra absoluta, tá? É só uma coisa que eu particularmente gosto de trabalhar em relação a alinhamentos e distribuição de elementos. Note que, apesar daqui da parte de cima estar acompanhando a margem, exatamente a mesma margem que está aqui embaixo e em todos os lados, existe uma diferença entre espaçamento, tanto aqui do topo até o topo da aspas e do nome Tony Robbins
até o meu nome, Rodrigo. Então isso aqui causa um desequilíbrio visual. Em algumas situações, isso incomoda, em outras nem tanto. Nesse caso, não incomoda tanto. Porém, como eu disse, é algo que não é uma regra, mas eu gosto de trabalhar nesse equilíbrio. Então, o que eu faço? Agora eu vou selecionar todo esse conjunto aqui e vou distribuir na altura, para que ele fique mais ou menos com o mesmo espaço na parte entre o Tony Robbins e meu nome e na parte de cima. Então, vou descer aqui. Vai ser algo no visual mesmo. Eu acho que nesse ponto aqui, ele está bem distribuído, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Beleza. Uma outra coisa que eu gosto de colocar nesse tipo de criação voltada a gerar engajamento, poderia ser um call to action, ou seja, um texto para chamada de atenção. Por exemplo, curta, salva, compartilhe. Ou você pode adicionar os ícones do Instagram que são referentes a isso. E como é que você faz isso? Acesse o site Flat Icon, que é um site de ícones gratuito. E se você quiser aprender um pouquinho mais como utilizar o Flat Icon, basta você clicar no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição, pois nessa aula eu ensino passo a passo. Aqui eu digitei o termo Instagram, clico aqui para pesquisar, ele vai pesquisar pelos ícones referentes a Instagram, só que aqui eu vou mudar uma configuração. Aqui onde está ícones ou icons, eu vou abrir aqui e vou ativar apenas Group by Pack. Ou seja, ele vai trazer os resultados apenas de packs relacionados a Instagram. Ou seja, packs de ícones relacionados a Instagram. E aqueles ícones referentes a curtida, compartilhamento, comentário, estão aqui abaixo. Então, quando eu rolo a tela, eles vão aparecer aqui, ó. Esses ícones aqui. Clico aqui. Aqui eu vou mostrar como é que faz de forma rápida, mas eu já havia feito o download dos 4 ícones que eu ia utilizar. Então, por exemplo, o ícone de curtir. Clico em cima do ícone de curtir, venho aqui em cima na opção de Edit Icon, para entrar no campo de edição do ícone. Isso se você quiser alterar a cor do ícone. Lembrando que para você fazer a edição de cor, você precisa estar logado com sua conta dentro do Flat Icon. Você pode utilizar de forma gratuita, ok? Aqui eu estou utilizando de forma gratuita, para depois não descer aí no comentário. Ah, não dá para baixar de forma gratuita. Como é que você fez? Não, estou utilizando de forma gratuita. Então, beleza. Aqui no campo de edição do ícone, aqui no canto superior esquerdo aparece o tom de cor. Clico aqui na paleta de cores e aqui eu vou colocar ele todo branco, pois eu vou utilizar em branco. Para fazer o download, basta clicar nesse botão verde aqui no canto superior direito, download. Clico aqui na opção de PNG e aqui eu vou escolher a dimensão de 512 para já baixar numa boa qualidade esse ícone. Ao clicar em 512, ele automaticamente vai abrir uma pasta para você escolher onde é que você vai salvar esse ícone. Como eu disse, eu já havia feito o download dos 4 ícones. Então, de volta aqui no Canva, eu vou adicionar os ícones à minha área de trabalho. Então, venho aqui em Uploads, seleciono todos os ícones, vou adicionando na minha área de trabalho. Então, estou com todos eles aqui. E como eu já baixei todos eles na dimensão de 512 pixels, ou seja, todos estão no mesmo tamanho, eu já vou fazer o seguinte. Vou selecionar todos os 4 aqui para que eu possa diminuir de forma proporcional. Assim, todos vão ficar na mesma dimensão. E já vou diminuir no tamanho que me agrada. Aqui mais ou menos está ok. O que eu vou fazer aqui? Neste caso, eu vou colocar alinhado um abaixo ao outro. Mas aí você pode colocar um do lado do outro. Ou da forma que você preferir. Então, eu solto aqui e vou arrastando os ícones e deixar na posição que eu quero. Então, esse de salvar eu vou deixar aqui abaixo. Esse de comentário vou deixar aqui, pois ele vai ser o segundo. Este de curtida, ele vai ser o primeiro. E o terceiro será o de compartilhar. Posso selecionar todo esse grupo aqui e vou diminuir um pouco mais. Poderia deixar apenas os ícones, mas eu vou colocar o texto para chamar a atenção o que o usuário pode fazer. Então, tecla de atalho T, escrevi o curta, vou adicionar aqui do lado do coração, vou colocar eles alinhados à direita para ficar mais organizado. E agora vou duplicar esse texto e colocar os demais textos. Vou apertar e segurar o Alt no teclado, clicar em cima da cruzinha aqui e arrastar. Então, eu tenho duplicado. E agora só vou alterar o texto. Faço a mesma coisa e de novo. Agora é só uma questão de organizar e alinhar com os ícones. Então, seleciono todos os textos. Eu já posso alinhar todos eles à direita. Como é que eu faço isso aqui no Canva? Suba aqui no canto superior direito, clica aqui no meu caso, os 3 pontinhos, mas pode ser que para você já apareça direto o campo posição. Clico em cima de posição, alinhar à direita. Então basta clicar à direita e todo o texto fica alinhado à direita. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar cada texto na frente do seu ícone. Beleza? Posso agora trazer todo esse conjunto de texto mais próximo do ícone. Se eu achar que o conjunto está grande, eu posso selecionar tudo e diminuir um pouco mais. Beleza, para mim aqui está ok. Uma outra coisa que eu também acho interessante para chamar mais atenção, principalmente se você já tem cores relacionadas à sua paleta de cores ou à sua marca, é você colocar um elemento de diferença na sua arte, no caso da sua postagem. O que eu gosto de fazer para fazer isso é vir aqui em elementos, clico novamente em cima de elementos,
Vou adicionar o retângulo ou quadrado na minha área de trabalho. Posso diminuir aqui na altura. Vou descer ele aqui no canto inferior esquerdo. Vou ampliar ele na largura e vou pintar ele no tom de verde do meu logotipo. Aqui do jeito que está. Vou descer ele um pouco mais para ficar bem fininho. Que tá ok. Bom, praticamente a arte é essa. Então vou vir aqui em cima para desativar a margem. Fica tranquilo que a margem não salva, tá? É apenas para visualização. Mas só para ver como é que está ficando. Desativo margem aqui e está aqui a nossa arte. Então, feito isso, para salvar como imagem, basta subir aqui no canto superior direito, clicar em cima de baixar. Posso manter PNG como está mesmo, clique em baixar. Escolho uma pasta para salvar, como já havia feito outra imagem, vou salvar aqui como V2 e clico em salvar. Então, quando acesso a pasta onde a arte está salva, vou abrir ela aqui. Está aqui a nossa arte de frase motivacional feita no Canva. E agora eu vou falar um pouquinho mais a respeito do processo de criação dessa arte. Bom, primeiramente, como eu disse, propus no desafio era criar uma arte relacionada ao tom da identidade da marca ou das cores do logotipo da empresa ou da marca da pessoa. Aqui no meu caso, o logotipo design de conversão é azul e verde. Então, praticamente todo o conteúdo, toda a minha arte vai trabalhar no azul e no verde. Não tem outro tipo de cor aqui. Então, perceba que tem o fundo mais azulado e os elementos de chamar a atenção com o tom de verde do meu logotipo. Para facilitar a leitura, ou melhor, para gerar mais contraste, eu trabalho com um fundo um pouco mais escuro para trabalhar com as letras claras. Então, por isso que eu trabalhei com um fundo um pouco mais escuro. Só para não ficar aquele fundo de cor sólida ou chapada, como nós chamamos, eu adicionei uma textura para dar um visual um pouco mais legal. Lembra que eu comentei que a imagem do Tony Robbins estava quente, pois o tom de pele dele estava num tom mais próximo do real? Então eu mudo as configurações da foto dele para deixar ele na tonalidade mais fria, para assim ter uma ambientação melhor com o cenário. Outro ponto, lembra que eu coloquei a sombra aqui do lado esquerdo? Note que a luz vem aqui do lado direito. Obviamente que se a luz vem aqui do lado direito, a sombra tem que vir do lado esquerdo do personagem. Eu vi aluno enviando com sombra para o lado contrário. Não faz sentido. Outra coisa, cuidado com textura. Note, eu adicionei uma textura aqui suave de fundo. Adicionei o elemento do meu logotipo, no caso aqui o ícone, também de forma suave. Perceba que não tem nada competindo para chamar a atenção com o texto que está por cima. É apenas um fundo para compor a imagem de fundo. Você sente, você percebe a textura, você vê o ícone, mas eles não estão brigando por chamar a atenção. Tá tudo mais suave. O uso desse gradiente azul por cima também para compor a iluminação suaviza esse campo aqui onde eu adicionei o meu perfil da rede social. E também suaviza e melhora a ambientação e o recorte onde está o Tony Robbins mais o fundo, deixando também a arte mais suave. Como eu disse a respeito do equilíbrio da distribuição dos elementos. Note que a respeito da margem, então eu segui as margens lá do Canva e aqui no caso do texto eu usei a distribuição com base no espaçamento vertical. Então aqui eu tenho o mesmo espaço no canto superior, quanto também entre o Tony Robbins e o meu nome aqui embaixo. Então tem um pouco mais de equilíbrio na vertical. Fica bacana trabalhar dessa forma também. Rodrigo, e a questão de trabalhar com a imagem da pessoa na direita ou na esquerda? É indiferente, você coloca na posição que talvez mais agrada a você. Como neste caso, pensando de forma lógica, nós ocidentais nós fazemos a leitura da esquerda para a direita e o foco da minha arte é promover a frase motivacional, então a primeira coisa que eu quero mostrar para o meu usuário é a frase motivacional. Então por isso que eu deixo ela no lado esquerdo, pois é a primeira coisa que eu quero que ele note, o que leia com facilidade. É comum eu falar nas lives de análise de trabalho de não utilizar o nome do perfil nas artes de postagem, mas geralmente quando você está anunciando algo ou promovendo algo relacionado a algum produto ou serviço que você faça. Por que eu digo isso? Pois não faz sentido, é só um elemento para encher linguiça, para estar mais na sua arte. Porque se você está promovendo ou vendendo algo a partir do seu Instagram, você quer que a pessoa vá até o seu Instagram. E se você está vendendo algo ou promovendo algo, é muito provável que ninguém vai compartilhar ou tirar um print da sua imagem para republicar. É mais fácil e mais natural que a pessoa compartilhe a sua postagem. Então, sendo assim, nesses casos, não faz sentido você utilizar o seu perfil dentro da arte. Como aqui é um conteúdo para gerar engajamento, como é uma frase motivacional, pode ser que aconteça da pessoa dar um print da minha arte. E até uma maneira de segurança para você se precaver caso você tenha feito uma arte bacana, para que a pessoa não possa utilizar de forma em vão ou sem a sua autorização a sua arte. Por isso que eu utilizei o meu logotipo aqui de fundo. A pessoa teria que apagar ou conhecer bastante Photoshop para apagar o meu logotipo aqui do fundo. Então, como o objetivo é gerar engajamento, promover uma frase motivacional,
se alguém for compartilhar, eu também quero que a pessoa possa printar, compartilhar o meu nome, ou o nome do meu perfil. Então as pessoas que interessar podem pesquisar o meu perfil com mais facilidade, caso a pessoa tenha printado e não compartilhado minha postagem. Então nesse caso faz sentido utilizar o nome do perfil na arte. Da mesma forma acontece com o uso da hashtag. Como eu utilizo essas hashtags para promover as minhas postagens ou para publicar as minhas postagens, de uma certa maneira eu estou incentivando que a pessoa que for compartilhar, que for printar, utilize essas hashtags aqui. Então a pessoa já sabe quais são as hashtags que ela pode utilizar. E uma das coisas que eu gosto de fazer também é utilizar um conteúdo de call to action na minha criação. Lembre-se, de forma suave, tanto que você pode até falar aqui, Rodrigo, tem algumas coisas que não dá para ver. Nesse caso é de propósito, é para ficar visível e também não tão visível. É praticamente comum, a pessoa já sabe que ela pode curtir, que ela pode compartilhar, que ela pode comentar, que ela pode salvar uma postagem no Instagram. Aqui eu só estou dando um incentivo a mais, olha, você pode curtir, comentar, compartilhar e salvar. Então nesse caso perceba que eu não estou chamando tanta atenção para isso. Está aqui para lembrar, mas não para chamar atenção. E por fim, uma faixa de divisão, utilizando a cor de conversão ou a cor diferente no caso, o verde aqui. É apenas um destaque a mais para causar um impacto visual na hora que a pessoa está passando pelo feed ali. É só um detalhezinho, mas é um detalhezinho bacana para sua criação. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. E se por acaso você caiu de paraquedas aqui no canal e não me conhece, meu nome é Rodrigo Silva e aqui no canal você vai encontrar várias outras aulas e dicas como essa. Então basta você explorar pelo meu conteúdo e maratonar os meus vídeos. Se você quiser, você pode participar de forma gratuita também da comunidade Design de Conversão lá no Telegram. Link tá aqui na tela e também no primeiro link na descrição desse vídeo. E se você gostou dessa aula, você já sabe, né? Deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, deixe um comentário, crítica ou sugestão. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Design de Conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!